Mãe, por favor, não fale com ninguém. A senhora não entende esse tipo de ambiente. Só senta e fica quieta. A voz da minha filha ecoou pelo salão luxuoso como um tapa na cara. As risadas abafadas vieram logo depois, acompanhadas de olhares que me atravessavam como facas. Eu estava ali, parada no meio daquela festa de noivado, com meu vestido simples e meu coração partido em pedaços. Aquela não era a Alice que eu conhecia. Ou talvez fosse exatamente quem ela sempre quis ser, e eu apenas me recusava a enxergar. Mas antes de continuar, verifique se já se inscreveu no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias chegam. Meu nome é Lúcia. Tenho 70 anos e sou viúva há 20. Quando meu marido faleceu, Alice tinha apenas 15 anos. Lembro como se fosse ontem do dia em que segurei a mão dele pela última vez no hospital. Ele olhou para mim e sussurrou: "Cuida da nossa menina." E foi exatamente isso que fiz. Cuidei, amei, me sacrifiquei. Trabalhei na padaria do bairro desde os meus 18 anos. Comecei como balconista, depois virei gerente e, com muito suor e economia, consegui comprar o negócio anos mais tarde. Acordava às 4 da manhã todos os dias para abrir a loja, voltava para casa às 7 da noite com os pés inchados e o corpo cansado. Mas tudo valia a pena quando via minha filha estudando na mesa da cozinha, seus cadernos espalhados, o futuro brilhando nos olhos dela. Com o dinheiro da padaria, comprei nossa casa. Uma casa simples, mas nossa. 3 quartos, um quintal pequeno onde plantei rosas brancas. Cada tijolo daquela construção carregava meu suor. Cada móvel foi escolhido com cuidado, pensando no conforto da Alice. Guardei economia durante anos, sonhando com o dia em que pudesse ajudá-la a realizar seus próprios sonhos. Alice se formou em administração. Eu estava na plateia, chorando de orgulho, quando ela subiu no palco para receber o diploma. Minha menina tinha conseguido. Depois ela arrumou um emprego bom em uma empresa grande, começou a ganhar bem, a andar com roupas diferentes, frequentar lugares que eu só conhecia de longe. Quando ela me ligou há 6 meses dizendo que estava namorada, meu coração encheu de alegria. E quando contou que o rapaz tinha pedido ela em casamento, eu não cabia em mim de felicidade. Gustavo, ela disse o nome dele com um brilho especial nos olhos. Ele vem de uma família tradicional, mãe. Os pais dele têm empresas, fazendas. É tudo muito diferente do que estamos acostumadas. Eu sorri. Diferente ou não, o que importava era que minha filha estava feliz. Ofereci ajuda com o casamento, falei que poderia contribuir com o que tinha guardado. Alice agradeceu, mas foi estranha. Seca. Não precisa se preocupar com isso, mãe. Já está tudo encaminhado. As semanas foram passando e percebi que algo estava mudando. Alice começou a espaçar as visitas. Quando vinha me ver, ficava pouco tempo, sempre com pressa, sempre olhando o celular. Tentei perguntar sobre os preparativos da festa de noivado, me ofereci para ajudar com a decoração, com as lembrancinhas, com qualquer coisa. Ela apenas dizia que estava tudo sob controle. Um dia, 3 semanas antes da festa, fui até a casa dela levar um bolo que tinha feito. Era o preferido dela desde pequena, bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Toquei a campainha e esperei. Quando Alice abriu a porta, não sorriu. "Mãe, o que faz aqui?" "Trouxe um bolo para você, filha." Fiz com carinho. Ela pegou o pote das minhas mãos sem me convidar para entrar. "Obrigada. Mas da próxima vez, liga antes de vir, está bem?" "Posso estar ocupada." A porta se fechou na minha cara. Voltei para casa com um nó na garganta que não conseguia engolir. Quando o convite da festa de noivado chegou pelo correio, notei que estava apenas no meu nome. Nada de permitir acompanhante. Achei estranho, mas não quis criar problemas. Escolhi meu vestido com todo cuidado. Era um vestido azul marinho, simples, mas bonito. Mandei arrumar o cabelo no salão, passei um batom suave. Queria estar apresentável para a festa da minha filha. Na noite da festa, peguei um táxi até o endereço que estava no convite. Era um clube elegante, cheio de luzes, carros importados estacionados na porta. Seguranças com fones de ouvido conferiam a lista de convidados. Quando entrei no salão,
Fiquei impressionada. Flores por todos os lados, mesas decoradas com toalhas de cetim, um piano sendo tocado ao vivo no canto do salão. Procurei minha filha com os olhos. Alice estava radiante, com um vestido vermelho de festa, o cabelo preso em um coque elegante, joias brilhando no pescoço. Ao lado dela, Gustavo, um rapaz alto, de terno caro, sorriso confiante. Eles estavam cercados de pessoas, todos bem vestidos, taças de champanhe nas mãos. Respirei fundo e comecei a caminhar em direção a ela. Foi quando ouvi os sussurros. Aquela é a mãe da Alice? Nossa, parece uma empregada. Olha o vestido, coitada. As palavras vieram de duas mulheres elegantes que estavam próximas. Elas não se preocuparam em baixar a voz. Senti meu rosto esquentar, mas continuei andando. Eu era a mãe da noiva. Tinha direito de estar ali. Quando cheguei perto de Alice, ela me viu. E o que vi no rosto dela não foi alegria. Foi constrangimento puro. Mãe, que bom que conseguiu chegar. A voz dela estava tensa, fria. Tentei abraçá-la, mas ela se afastou discretamente. Parabéns, filha. Está tudo lindo. Você está linda. Obrigada. Olha, tem uma mesa ali no canto reservada para você. Por que não vai se sentar? A festa já vai começar, mas eu queria conhecer o Gustavo e cumprimentar a família dele. Agora não é a melhor hora, mãe. Depois a gente conversa. Insisti. Tentei me aproximar do grupo onde Gustavo estava. Foi quando Alice me segurou pelo braço com força. Ela me puxou para o lado, longe dos outros convidados. E então ela disse, alto o suficiente para que as pessoas próximas ouvissem. Mãe, por favor, não fale com ninguém. A senhora não entende esse tipo de ambiente. Só senta e fica quieta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Algumas pessoas se viraram para olhar. Outras riram baixinho, escondendo a boca atrás das taças. Senti meu mundo desabar. Aquela era minha filha, a menina que eu criei sozinha, a menina por quem trabalhei 20 anos sem parar. Olhei para ela, procurando algum sinal de arrependimento, de vergonha. Mas Alice apenas desviou o olhar e voltou para o lado de Gustavo, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali, parada, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Não podia chorar ali. Não ia dar esse gosto para aquelas pessoas. Virei as costas e comecei a caminhar em direção à saída. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Ouvia os sussurros, os risos abafados, o julgamento pesando em cima de mim. Quando finalmente saí do salão e respirei o ar da noite, as lágrimas desceram livres. Chorei ali, na calçada, esperando o táxi chegar. Chorei pela humilhação, pela dor de ter sido desprezada pela própria filha, pela vergonha de ter sido exposta daquela maneira. Mas enquanto enxugava as lágrimas no banco de trás do táxi, algo diferente começou a crescer dentro de mim. Não era só dor. Era clareza. Uma clareza fria e cristalina que cortava através da tristeza. Minha filha não tinha me defendido. Ela tinha me humilhado de propósito, na frente de todos, para me colocar no meu lugar. Naquele momento, olhando pela janela do carro, vendo a cidade passar, eu entendi algo fundamental. Amor que exige que você se diminua não é amor, é manipulação. E eu tinha passado 20 anos me sacrificando por alguém que agora tinha vergonha de mim. Quando cheguei em casa, não liguei para Alice, não mandei mensagem, não esperei desculpas. Sentei na varanda, olhando as rosas brancas que eu mesma tinha plantado, e tomei uma decisão. Não sabia ainda exatamente o que ia fazer, mas sabia que algo precisava mudar. E dessa vez, eu não ia apenas aceitar, ia agir. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Acordava de madrugada, como sempre fiz para abrir a padaria, mas agora o silêncio da casa parecia pesar toneladas. Preparava meu café, olhava para o telefone em cima da mesa, esperando uma ligação, uma mensagem, um pedido de desculpas. Qualquer sinal de que minha filha tivesse percebido o tamanho da dor que me causou. Nada. O telefone permanecia mudo, a tela apagada, o silêncio gritando mais alto que qualquer palavra poderia gritar.
Tentei me ocupar com o trabalho. A padaria sempre foi meu refúgio, o lugar onde tudo fazia sentido. Mas nem os clientes habituais, nem o cheiro do pão saindo do forno conseguiam apagar aquela cena da minha cabeça. As risadas, os olhares de pena. E pior de tudo, a voz da minha própria filha me mandando ficar quieta, como se eu fosse um peso, uma vergonha. Rosa, minha empregada, notou que algo estava errado desde o primeiro dia. Ela trabalhava comigo há 20 anos, cuidava da casa com um carinho que ia além da obrigação. Era uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos sempre presos em um coque, mãos calejadas de tanto trabalho, mas olhar gentil. Dona Lúcia, a senhora mal tocou no almoço. Aconteceu alguma coisa? Neguei com a cabeça, tentando sorrir. Não queria falar sobre aquilo. Falar tornaria tudo mais real, mais doloroso. Mas Rosa conhecia meu silêncio melhor que ninguém. Ela não insistiu. Apenas continuou seu trabalho com aquela atenção silenciosa que sempre teve. Preparou meu chá preferido sem que eu pedisse. Deixou o meu cobertor favorito no sofá. Pequenos gestos que diziam: estou aqui. No terceiro dia, finalmente, o telefone tocou. O nome de Alice piscou na tela. Meu coração disparou. Respirei fundo antes de atender, as mãos tremendo. Alô, filha. Mãe. Oi. Olha, preciso conversar com você sobre o que aconteceu na festa. Senti um alívio momentâneo invadir meu peito. Ela ia pedir desculpas. Ia reconhecer o erro. Ia dizer que estava arrependida. Mas as palavras que vieram depois cortaram esse alívio pela raiz. Mãe, para de drama. Foi só um mal-entendido. A senhora está exagerando como sempre. Exagerando? Alice, você me humilhou na frente de todos. Me mandou ficar quieta como se eu fosse... Como se a senhora fosse o quê? Olha, mãe, as pessoas lá não são como a gente. A senhora tem que entender isso. É um ambiente diferente, com códigos diferentes. Eu só estava tentando evitar constrangimentos maiores. Constrangimentos maiores? Filha, eu sou sua mãe. Te criei sozinha. Trabalhei 20 anos sem parar para te dar tudo. E você está me dizendo que eu sou o constrangimento? Não é isso que estou dizendo. Mas a senhora precisa entender que agora as coisas são diferentes para mim. Gustavo vem de uma família importante. Há certas expectativas. E eu não me encaixo nessas expectativas. É isso? Houve uma pausa do outro lado da linha. Uma pausa que disse mais do que 1000 palavras poderiam dizer. Mãe, não complica. Eu liguei justamente para resolver isso. Queria pedir para a senhora não ir no casamento. Seria melhor para todos. Posso até mandar uma compensação financeira, se quiser. Mas acho que sua presença lá ia gerar desconforto desnecessário. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Não era um pedido de desculpas. Era um pedido para que eu desaparecesse da vida dela de vez. Alice, você está ouvindo o que está dizendo? Sou sua mãe? Não sou um problema para ser resolvido com dinheiro. Ai, mãe, você sempre foi dramática assim. Olha, preciso desligar. Gustavo está me chamando. A gente conversa depois. E ela desligou. Assim, sem mais. Como se estivesse encerrando uma conversa com qualquer pessoa. Como se meu coração não estivesse sangrando do outro lado da linha. Fiquei ali, segurando o telefone, as lágrimas escorrendo sem que eu pudesse controlar. 20 anos. 20 anos de sacrifício, de amor incondicional, de abrir mão de tudo para que ela tivesse uma vida melhor. E no final, eu era apenas um embaraço. Um problema a ser escondido. Foi quando senti uma mão pousar no meu ombro. Rosa estava ao meu lado, com aquele olhar compreensivo. Dona Lúcia, sente aqui comigo. Vou fazer um chá bem forte. Ela me guiou até a cozinha, me sentou na cadeira, preparou o chá em silêncio. Quando colocou a xícara quente na minha frente, finalmente falou. Sei que não é minha posição dizer isso, mas a senhora não merece ser tratada assim. Ninguém merece. Enxuguei as lágrimas, olhando para aquela mulher que tinha estado ao meu lado durante tanto tempo. Rosa não era só uma empregada, era família. Mais família do que minha própria filha estava sendo naquele momento. Lembra quando fiquei doente, Rosa? Há 5 anos? Ela assentiu.
Como poderia esquecer, Dona Lúcia? A senhora quase não conta para ninguém. Eu tinha tido uma pneumonia grave. Passei 2 semanas acamada, fraca demais para fazer qualquer coisa sozinha. Alice tinha vindo me visitar uma vez, ficado meia hora e ido embora dizendo que tinha compromissos de trabalho. Mas Rosa tinha ficado. Dormiu no sofá da minha casa durante 10 dias seguidos. Me dava banho, trocava meus lençóis, preparava sopa quente, segurava minha mão quando a febre alta me fazia delirar. Foi a senhora que cuidou de mim, não foi minha filha. Foi você. Rosa desviou o olhar, constrangida. Eu fiz o que qualquer pessoa faria, Dona Lúcia. A senhora sempre me tratou com respeito, com dignidade. Me pagou mais do que devia quando meu marido ficou doente. Me deu folga quando precisei cuidar da minha mãe. Para mim, a senhora não é só minha patroa, é família. Aquelas palavras acertaram meu peito com uma força devastadora. Família. Uma mulher que não tinha laço de sangue comigo me tratava como família, enquanto minha própria filha, que saiu do meu ventre, me tratava como um peso descartável. Rosa se levantou para lavar a xícara, mas eu segurei sua mão. Obrigada. Por tudo. Por estar aqui. Por nunca ter me julgado. Por nunca ter tido vergonha de mim. Ela apertou minha mão de volta, os olhos úmidos. Jamais teria motivos para ter vergonha da senhora, Dona Lúcia. A senhora é a mulher mais forte que eu conheço. Naquela noite, deitada na cama, olhei para o teto e pensei no meu falecido marido. O que ele diria se estivesse aqui? O que pensaria da filha que criamos? Lembrei das palavras dele no hospital. Cuida da nossa menina. Eu tinha cuidado. Tinha dado tudo. Mas em algum momento, Alice tinha parado de ser aquela menina que precisava de cuidado e tinha se tornado alguém que eu não reconhecia mais. E ali, naquele silêncio da madrugada, algo mudou dentro de mim. Não era raiva. Não era desejo de vingança. Era algo mais profundo. Era clareza. Uma compreensão cristalina de que eu não podia continuar me diminuindo para caber na vida de quem não me valorizava. Eu tinha construído uma vida com dignidade. Tinha trabalhado honestamente. Tinha amado sem reservas. E não merecia ser descartada como se fosse nada. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação nova. Tomei meu café, vesti minha roupa de trabalho e antes de sair para a padaria, fiz algo que nunca tinha feito. Peguei o telefone e liguei para meu advogado. Doutor Renato? Bom dia. Preciso marcar uma reunião com o senhor. É sobre documentos. Documentos da casa, da poupança, do terreno. Preciso fazer algumas mudanças. Do outro lado da linha, ele confirmou o horário. Às 3 da tarde daquele mesmo dia. Desliguei o telefone e olhei pela janela. Rosa estava no quintal, regando as rosas brancas que eu tinha plantado. Ela cuidava daquelas flores com o mesmo carinho que cuidava de tudo naquela casa. O mesmo carinho que cuidava de mim. E foi naquele momento que entendi o que precisava fazer. Não era sobre punir Alice. Era sobre reconhecer quem realmente estava ao meu lado. Era sobre honrar a lealdade, o respeito, o amor verdadeiro. Era sobre garantir que quem me tratou com dignidade fosse recompensado com dignidade. Peguei minha bolsa e saí para trabalhar. Mas agora, pela primeira vez em dias, eu não estava apenas sobrevivendo à dor. Estava agindo. E dessa vez, ninguém ia me fazer sentir pequena de novo. Às 3 da tarde, eu estaria no escritório do Dr. Renato. E quando saísse de lá, com os documentos prontos para registro, tudo teria mudado. 3 meses se passaram desde aquela conversa com o advogado. 3 meses em que mantive minhas decisões em silêncio, observando de longe enquanto a vida de Alice seguia seu curso acelerado rumo a um precipício que só eu conseguia enxergar. Ela não ligou mais, não mandou mensagem, não apareceu. Era como se eu tivesse deixado de existir na vida dela. E de certa forma, eu estava deixando mesmo. Mas por escolha própria, não dela. Rosa me contava, sem que eu pedisse, sobre as redes sociais de Alice. Ela postava fotos todos os dias. Vestidos caros, restaurantes sofisticados, salões de beleza,
viagens de fim de semana, tudo ostentação, tudo aparência. E eu, que a conhecia desde que era um bebê, conseguia ver através das fotos o que ninguém mais via. Desespero disfarçado de felicidade. Dona Lúcia, sua filha postou foto de um vestido de noiva hoje. Deve ter custado uma fortuna. Eu apenas assentia. Não sentia mais raiva. Sentia uma tristeza distante, como quem assiste um filme sabendo que o final será trágico. O que Alice não sabia era que eu tinha olhos e ouvidos na cidade. A dona da loja de vestidos de noiva era cliente antiga da padaria. A florista que estava cuidando da decoração do casamento comprava pão todo dia comigo. E todas elas, sem saber que estavam me contando sobre minha própria filha, comentavam a mesma coisa. Aquela moça está gastando como se não houvesse amanhã. Encomendou 300 arranjos de rosas importadas. 300. E ainda pediu para colocar tudo no cartão parcelado. O buffet é para 500 convidados. Comida de restaurante 5 estrelas. A moça deve estar se afogando em dívidas. Eu ouvia tudo em silêncio. Parte de mim queria ligar, alertar, proteger. Mas outra parte, a parte que ainda sangrava com a humilhação daquela festa de noivado, sabia que Alice não ouviria. Ela estava convencida de que assim que se casasse com Gustavo, tudo se resolveria. O dinheiro da família dele cobriria os excessos. E quando eu morresse, a herança que ela tinha certeza que receberia, pagaria o resto. Pobre Alice. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Quando Alice começou a trabalhar na empresa grande, ela adotou apenas o sobrenome do pai nos documentos profissionais e nas redes sociais. Queria se distanciar da imagem da filha da dona da padaria. Por isso, as clientes que vinham contar fofocas não faziam ideia de que aquela moça arrogante gastando fortunas era a mesma Alice que eu havia criado. Para elas, era só mais uma cliente metida das famílias ricas da cidade. Foi numa terça-feira de manhã que recebi a primeira notícia. Estava na padaria quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Dona Lúcia? Aqui é Márcia, da boutique. Olha, eu não queria me intrometer, mas sua filha esteve aqui ontem e houve uma cena. Achei melhor a senhora saber. Meu coração acelerou. Que tipo de cena? Ela estava aos gritos com o noivo dela. Parece que ele descobriu alguma coisa no celular dela e estava terminando o noivado ali mesmo, no meio da loja. Foi constrangedor. Ele disse coisas sobre traição, sobre ela ter mentido, sobre estar com outro homem ao mesmo tempo. Sua filha saiu chorando. Agradeci a ligação e desliguei. Fiquei ali, parada, segurando o telefone, tentando processar a informação. Traição. Alice estava traindo Gustavo. A moça que tinha me julgado, que tinha vergonha da minha origem humilde, que queria se casar com um homem rico para subir na vida, estava traindo o próprio noivo. Nas horas seguintes, a história completa chegou até mim através de outras pessoas. Gustavo tinha pegado o celular de Alice enquanto ela tomava banho. Viu mensagens com um tal de Ricardo, um ex-namorado dela. As mensagens eram explícitas, comprometedoras. Revelavam que Alice mantinha o relacionamento com ele há meses, encontros secretos em hotéis baratos, promessas de que logo tudo mudaria. E o detalhe mais irônico de todos: Ricardo era mecânico, trabalhador, de origem humilde, exatamente o tipo de pessoa que Alice tinha vergonha de apresentar para a família de Gustavo. Ela traía o noivo rico com um homem pobre, mas escondia o relacionamento porque não queria perder o status que o casamento traria. Gustavo não perdoou. Ele era de uma família tradicional, com valores rígidos. Terminou o noivado de forma pública, postando uma nota nas redes sociais explicando que havia descoberto uma traição e que o casamento estava cancelado. Não citou nomes, mas todo mundo sabia de quem ele estava falando. Alice tentou ligar para mim naquela noite. 5 vezes. Eu não atendi. Não porque quisesse vingança, mas porque sabia que ela não estava ligando para buscar consolo de mãe. Estava ligando porque precisava de algo. Provavelmente dinheiro. A segunda parte da queda veio rápido. As dívidas que Alice tinha contraído para o casamento começaram a cobrar.
fornecedores enviando notificações, o salão de festas exigindo pagamento integral mesmo com o cancelamento, a loja de vestidos recusando devolução. Eram dezenas de milhares de reais em compromissos que ela assumiu, contando com um casamento que não aconteceria mais. Rosa me mostrou mais postagens. Alice tinha apagado todas as fotos com Gustavo. Agora postava textos vagos sobre recomeços e superação. Mas qualquer um com olhos atentos conseguia ver o desespero entre as linhas. O apartamento que ela alugava era caro demais para o salário dela sozinha. Gustavo ajudava com metade do aluguel. Sem ele, ela não conseguiria manter. E os amigos ricos que a cercavam na festa de noivado, aqueles que riram de mim? Sumiram. Ninguém queria associação com escândalo. Ninguém queria ajudar quem estava caindo. Alice tentou ligar de novo. Dessa vez atendi. Mãe, graças a Deus, eu preciso conversar com a senhora. A voz dela estava embargada, cansada, diferente daquela arrogância que usou comigo meses atrás. Estou ouvindo. É sobre o que aconteceu. Gustavo e eu terminamos. Eu sei. A cidade inteira sabe. Houve uma pausa. Ela esperava mais empatia, mais calor. Mas eu não tinha mais nada para dar. Mãe, estou com problemas financeiros. As contas do casamento. Eu não consigo pagar tudo sozinha. Pensei que talvez a senhora pudesse me emprestar algum dinheiro. Só até eu me reorganizar. Alice, quando você me humilhou naquela festa, me disse que eu não entendia o ambiente de vocês, que eu era um constrangimento. Agora quer que eu resolva seus problemas? Mãe, eu sei que exagerei, mas a senhora sabe como é. Estava nervosa com a festa. Não foi nada pessoal. Não foi nada pessoal? Filha, você me pediu para não ir no seu casamento. Disse que era melhor eu não estar lá. Ofereceu dinheiro para eu sumir da sua vida. Silêncio do outro lado. Eu estava errada, está bem? Está satisfeita? Estava errada, mas agora preciso de ajuda. A senhora é minha mãe. Mães ajudam os filhos. Aquela frase acertou meu peito como uma bala. Mães ajudam os filhos. Eu tinha ajudado a vida inteira. E quando precisei de um mínimo de respeito, de dignidade, do que recebi? Vergonha, rejeição. Vou pensar no que posso fazer. Agora preciso desligar. E desliguei antes que ela pudesse continuar. 2 semanas depois daquela manhã em que neguei abrigo a Alice, algo aconteceu que mudaria tudo definitivamente. Eu estava na casa da minha irmã Helena, na praia. Tinha me mudado para lá logo após assinar os documentos no cartório. Helena tinha ficado viúva recentemente e nós duas, sozinhas, decidimos morar juntas. A casa dela ficava de frente para o mar. Tinha uma varanda ampla onde passávamos as tardes conversando, tomando café, olhando as ondas quebrarem na areia. Pela primeira vez em meses, eu estava respirando com tranquilidade. Foi Helena quem atendeu o telefone quando Rosa ligou. Dona Lúcia, sua filha está aqui, na porta da casa. Ela está tentando entrar. Meu coração apertou. Pedi para Rosa passar o telefone no viva voz. Queria ouvir tudo. Do outro lado da linha, ouvi a voz desesperada de Alice gritando. Mas essa casa é da minha mãe. Você não pode me impedir de entrar. Saia da frente. Rosa respondeu com uma calma que me encheu de orgulho. Era. E ela deixou para quem nunca a fez chorar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu conseguia imaginar a expressão de Alice, a confusão tomando conta do rosto dela. Do que você está falando? Minha mãe nunca faria isso. Essa casa é minha por direito. Saia da minha frente agora. Rosa não se moveu. A senhora quer ver os documentos? Estão todos aqui, registrados em cartório. Esta casa, a poupança e o terreno que seu avô deixou. Tudo foi transferido para mim há 3 meses, legalmente. A dona Lúcia tomou essa decisão conscientemente. Você está mentindo. Minha mãe jamais... Não estou mentindo. E se quiser confirmar, pode ir ao cartório. Tudo está registrado. Agora, por favor, se retire. Esta é minha casa. Ouvi o som de papel sendo rasgado. Alice tinha arrancado os documentos da mão de Rosa e estava lendo freneticamente. O silêncio se estendeu.
um silêncio que gritava a verdade que ela se recusava a aceitar. Então, ela começou a chorar. Não era um choro de raiva. Era desespero puro. Onde está minha mãe? Onde ela está? Não sei. E mesmo que soubesse, não diria. Preciso falar com ela. Preciso consertar isso. Rosa suspirou do outro lado da linha. O que a senhora precisa consertar já passou do tempo de conserto. Sua mãe sofreu calada enquanto era humilhada. Agora ela escolheu sua paz. Ouvi passos se afastando. Alice tinha saído correndo. Rosa voltou ao telefone. Dona Lúcia, a senhora ouviu tudo? Ouvi, Rosa. Você fez exatamente o que precisava ser feito. Obrigada. Desliguei e fiquei ali, na varanda, olhando o horizonte. Helena colocou a mão no meu ombro. Ela vai descobrir onde você está. Você sabe disso. Eu sei, e quando descobrir, estarei pronta. Não demorou 2 dias. Alice conseguiu meu novo número através de uma prima distante. Ligou 23 vezes seguidas. Na 24ª, atendi. Mãe, graças a Deus, eu preciso falar com a senhora. Estou ouvindo. Não, pessoalmente. Onde a senhora está? Preciso ir até aí. Preciso explicar tudo. Preciso... Alice, o que você precisa é entender que suas escolhas têm consequências. Mãe, eu sei que errei. Sei que fui horrível com a senhora. Mas não precisava ter feito isso, dar tudo para a empregada, tudo que o meu pai construiu. Aquela frase acendeu algo dentro de mim. Seu pai construiu aquela casa comigo. Mas fui eu quem manteve, quem pagou cada conta sozinha durante 20 anos. Seu pai não construiu nada sozinho. E você, Alice, nunca trabalhou um dia sequer para ajudar a manter aquela casa. Nunca contribuiu com R$1 sequer. Porque a senhora nunca pediu. Não devia precisar pedir. Filhos que amam contribuem naturalmente. Houve uma pausa. Depois ela perguntou, com a voz mais suave. Onde a senhora está, mãe? Suspiro fundo. Estou na praia, na casa da sua tia Helena. Vou até aí, amanhã mesmo. Preciso conversar com a senhora direito. Se quiser vir, venha. Mas não espere que eu mude de ideia. Ela desligou. Passei aquela noite inteira acordada, preparando meu coração para o confronto que viria. Alice chegou no dia seguinte, de manhã cedo. Eu estava tomando café na varanda quando vi o táxi parar na frente da casa. Ela desceu com uma mala pequena, o rosto sem maquiagem, os olhos inchados. Usava uma roupa simples, quase humilde, tão diferente daquela moça arrogante da festa de noivado. Helena abriu a porta e deixou ela entrar. Alice veio direto para a varanda, me viu sentada ali, de frente para o mar, e começou a chorar antes mesmo de falar. Mãe! A voz dela saiu quebrada. Ela se ajoelhou na minha frente, segurando minhas mãos com desespero. Mãe, me desculpa. Me desculpa por tudo. Eu fui horrível. Eu fui a pior filha do mundo. Eu te humilhei, te desprezei, te tratei como se a senhora não valesse nada. E a senhora vale tudo. Vale tudo, mãe. As lágrimas dela molharam minhas mãos. Mas eu não me movi. Apenas olhei para ela com uma calma que me surpreendeu. Alice, levanta. Não precisa se ajoelhar. Ela obedeceu, sentando na cadeira ao meu lado, enxugando o rosto com as mãos. Eu sei que não mereço seu perdão. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas estou desesperada. Perdi tudo, mãe. Perdi Gustavo, perdi o apartamento, perdi os amigos, perdi o dinheiro. E agora perdi a senhora também. Olhei para ela, realmente olhei, e vi minha filha. Não a mulher arrogante que me expulsou da festa, mas a menina que um dia correu para meus braços quando se machucou. A menina que chorava no meu colo quando tinha medo. E meu coração doeu. Mas não o suficiente para me fazer esquecer. Você não perdeu uma herança, filha. Você perdeu uma mãe que te amava incondicionalmente. Ela soluçou mais alto. Rosa me tratou como família quando você me tratou como vergonha. Ela cuidou de mim quando estive doente. Ela me respeitou quando você me humilhou. Por que eu daria meus bens para quem me desprezou em vez de dar para quem me honrou? Eu entendo, mãe, e a senhora tem razão.
Toda razão. Mas eu mudei. Eu juro que mudei. Balancei a cabeça devagar. Você não mudou, Alice. Você só perdeu tudo e agora não tem para onde ir. Se Gustavo voltasse amanhã, se seus amigos ricos te aceitassem de volta, você estaria aqui chorando aos meus pés? Não. Você estaria postando fotos nas redes sociais, vivendo sua vida de aparências. Não. Não é verdade. É sim. E você sabe que é. Você só me procurou quando ficou sem opções. Alice enterrou o rosto nas mãos. Eu não sabia que ia doer tanto. Não sabia que ia sentir tanta falta da senhora. Achei que seria fácil me afastar, construir uma vida nova longe da minha origem. Mas não foi. Não foi nada fácil. Levantei da cadeira e fiquei de pé, olhando o mar. A brisa salgada batia no meu rosto. Eu não tirei nada de você, Alice. Você que jogou fora tudo que tinha. Jogou fora 20 anos de amor, de sacrifício, de dedicação. Trocou uma mãe que te amava por um status que nunca foi real. Ela ficou em silêncio. Um silêncio pesado, cheio de verdades que não podiam mais ser negadas. Eu não vou voltar atrás, filha. Rosa vai continuar morando na casa. A poupança e o terreno continuam no nome dela. Isso não é vingança. É reconhecimento. É justiça. E eu? O que vou fazer? Virei para encará-la. Você vai fazer o que qualquer adulto faz. Vai trabalhar. Vai reconstruir sua vida com suas próprias mãos. Vai aprender o valor do suor, da humildade, do esforço. Tudo o que eu tentei te ensinar e você recusou. Alice se levantou, cambaleando. A senhora não vai me perdoar então? Nunca? Perdão não significa que tudo volta a ser como antes. Eu te perdoo por você, não por mim. Mas reconciliação exige reconstrução. E reconstrução leva tempo. Talvez anos. Talvez nunca aconteça. Só o tempo vai dizer. Ela pegou a mala e começou a caminhar em direção à porta. Parou no meio do caminho, olhou para trás uma última vez. Eu te amo, mãe. Sempre amei. Mesmo quando não soube demonstrar. Eu também te amo, Alice. Mas amor sem respeito não constrói nada. Só destrói. E eu escolhi parar de ser destruída. Ela saiu. Ouvi o táxi partindo, levando minha filha de volta para uma vida que ela teria que reconstruir sozinha. Sentei novamente na cadeira da varanda. Helena apareceu com uma xícara de chá quente. Você fez o certo, irmã. Espero que sim. Nos meses seguintes, a vida seguiu seu curso sereno. A padaria continuava prosperando sob gestão de pessoas de confiança que trabalhavam comigo há anos. Rosa cuidava da casa com amor e gratidão. Mandava fotos das rosas brancas que ela mesma regava todos os dias. Eu e Helena passávamos os dias na praia, caminhando na areia, conversando sobre a vida, sobre recomeços, sobre como é possível encontrar paz depois da tempestade. Alice tentou ligar algumas vezes. Eu atendi 2. Conversas curtas, cordiais, mas distantes. Ela me contou que tinha arrumado um emprego em uma loja, que estava morando em uma kitnet pequena, que estava aprendendo a viver com menos. Não pedi detalhes. Não ofereci ajuda. Apenas ouvi. Hoje entendo que amor verdadeiro exige reciprocidade. Não é egoísmo proteger seu coração de quem escolhe machucá-lo. É sabedoria. Rosa não ganhou uma casa. Ela ganhou o reconhecimento que sempre mereceu. E eu não perdi uma filha. Eu me reencontrei. Reencontrei minha dignidade, meu valor, minha paz. Sentada aqui nesta varanda, com o som das ondas ao fundo, percebo que finalmente estou livre. Livre da obrigação de ser pequena para caber na vida de quem não me valoriza. Livre para escolher quem merece meu amor, minha dedicação, minha presença. E essa liberdade, descobri tarde, mas descobri, vale mais do que qualquer vínculo de sangue que exige que eu me anule para existir. Se essa história tocou o seu coração, responda aqui nos comentários. No meu lugar, o que você faria? Não deixe de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Ele traz uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.